Fala galera, como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de arte. Na aula passada, a gente entrou no capítulo de arte e sociedade. E aí a gente deu início pelo teatro. E aí a gente foi estudando a história do teatro lá desde a Grécia Antiga, para a gente entender qual é a influência da sociedade no teatro e vice-versa, e do teatro na sociedade. E hoje a gente vai sair de lá da antiguidade e vai viajar mais para perto do nosso tempo. A gente vai para o Brasil dos anos 50, onde a gente vai ver qual a influência do teatro aqui nas políticas, qual a influência na política, na verdade, qual a influência do teatro na resistência, na denúncia, nas causas sociais. A gente vai ver essa influência do teatro e como o teatro veio de lá dos anos 50 até hoje aqui no Brasil, certo? Então, vamos lá? Então, aqui a gente vai ver como um dos maiores teatros do Brasil teve tanta influência e é tão reconhecido hoje em dia. A gente vai entender por quê, qual é a influência dele na arte brasileira, no teatro brasileiro. A gente vai entender por que ele é tão falado e por que ele é tido como ícone, tá certo? Então vamos lá, vou passar aqui para uma linha do tempo que vocês estão vendo aí na tela. Nessa linha do tempo a gente vai começar nos anos 50, certo? Em 1950 é fundado o Teatro Arena. A gente vai ver que nessa época a arte estava fervilhando aqui. A gente tinha a Bossa Nova. Em contrapartida da Bossa Nova, a gente tinha o samba, e aí a gente vai ver que a diferença da Bossa Nova e do samba, não, claro que não de ritmo, não de estilo, mas a diferença deles, apesar de ter surgido na mesma época, era que a elite ouvia a bossa nova e a massa popular ouvia o samba. Então, também começaram os programas de auditório depois dos anos, já no final dos anos 50, porque a gente tinha, no começo dos anos 50, a gente tinha a rádio, que era muito enaltecida naquela época, que era o que chegava às massas. E aí a gente vai ter os programas de auditório, os programas de TV, que aí eles vão atingir mais ainda as massas. Mas aí, voltando para o teatro, nesse meio de aflorar a arte, um grupo de teatro se reuniu, um elenco se reuniu, um grupo de atuantes, e eles criaram o Teatro Arena. Então, esse grupo não estava sozinho, tiveram várias outras criações, vários outros teatros juntos desse Teatro Arena. Inclusive um deles é o Opinião, mas aí o Opinião é mais pra frente. E aí, o que esse teatro fez, teve influência nessa nova etapa do Brasil? Com pouco tempo que esse teatro foi iniciado, começaram os movimentos opressores aqui no Brasil. E aí, foi quando começou, em 64, vocês têm aí o próximo ponto da nossa linha do tempo. Em 64 deu início à ditadura militar no Brasil. E aí esses teatros, essas artes, eles tomavam frente para denunciar toda essa opressão, fazer denúncia das torturas, fazer denúncia das desigualdades sociais. E isso foi causando... Claro que o pessoal da ditadura não gostou muito disso e tiveram várias peças censuradas, ou seja, várias peças eram impedidas de passar, de ser produzida aqui no Brasil, de ser apresentada aqui no Brasil, por causa que denunciava algo que o governo não queria que denunciasse. E aí, na nossa próxima linha do tempo, a gente vai ter o encerramento em 70 do Teatro Opinião, ou do Teatro Arena. Teatro Opinião é outro, depois eu vou mostrar pra vocês. Bem legal, que até hoje em dia é como um ícone as suas músicas, suas peças para a luta de resistência contra a ditadura militar. E aí, em 70, o Arena fecha. Só que o Arena deixou seus frutos, e desses frutos sai um ator chamado Augusto Boal. E Augusto Boal, ele criou uma técnica que é o teatro do oprimido. E aí, o que
professora, o que é isso? Essa técnica é o seguinte, consiste em jogos. Augusto Boal criou jogos teatrais para que as pessoas pudessem expor, não só, vocês vão entender porque não só o público, certo? Para que os artistas pudessem expor as opressões sofridas, principalmente pelas classes menos favorecidas. E aí, esses jogos consistiam em evidenciar e transformar opressões, mas também consistiam em trazer o público para interagir com o teatro. Em determinado momento da peça, o público era chamado a optar ou a sugerir o que aconteceria após isso, o que aconteceria na história, qual seria o rumo da história. E aí, ele foi exilado do Brasil, Augusto Boal, então ele não pôde continuar com esse tipo de teatro aqui, com esse tipo de técnica. Mas em todo canto por onde ele passou, ele foi exilado em Paris, e aí ele andou muito na Europa toda. E aí ele espalhou essa técnica dele do teatro do oprimido totalmente na Europa. O que essa técnica fazia? O que na verdade isso, além de expor as desigualdades sociais, o que isso fazia? Então, a arte ela é muito elitizada. Só quem tinha direito à arte era quem tinha dinheiro. Então o que acontece? Quando ele traz esse teatro do oprimido e ele mostra as opressões sofridas pelas classes menos desfavorecidas, então ele traz para perto, ele traz esse povo, essa massa para perto do teatro. Então isso aí vai causar uma identificação. Então, diferente do que Aristóteles propunha lá na Grécia Antiga, o que ele teorizava sobre o teatro, é que o teatro ele ia corrigir possíveis erros da sociedade numa cartaz, ou seja, o que é uma cartaz? Ela vai provocar uma emoção e essa emoção vai ser tão forte a ponto de liberar, expurgar, botar para fora todas as coisas ruins. Já no teatro do oprimido de Augusto Boal, o que ele fazia? Ele trazia todos esses erros para o teatro. E trazendo para o teatro, ele estava expondo esses erros. Então ele tentava... É como a gente expor algo ruim para tentar que isso melhore. Então ele tentava fazer isso também para aproximar o povo, o público, e também para mostrar para esse público que eles não estavam sozinhos, que alguém estava passando por isso, que outras pessoas passavam, que alguém estava vendo isso. Então, dar voz a essa massa faz com que ela sinta a voz dela na arte e ela usufrua dessa arte, ela utilize essa arte. E aí não vai só colocar a arte num patamar só de uma classe social de poder aquisitivo melhor. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua com ainda o teatro, certo? E a crítica social. E aí a gente vai ver uma coisa mais atual, certo? Então, próxima aula, fiquem de olho, continuação do teatro, para depois a gente passar para outro assunto aí, viu? Beijo e até mais.